E aí, pessoal, tudo bem? Esperar a galera entrar e a gente vai começar a live. Eu e o Dr. Marcos. Aí, como a gente viu ontem, né? Falando, aproveitando enquanto ele não entra, ó, novidades. Segunda-feira tem coisa nova, hein? Quero ver que vocês adivinham. E aí, doutor, tá ouvindo? Tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo certo. Tô Show. ouvindo sim. Beleza. Então, acho que é bom a gente se apresentar, né? Você começa se apresentando pra galera aqui e eu depois me apresento pra sua galera aí. Beleza. Meu nome é Marcos, eu sou médico, me formei em 2011, sou de Santa Catarina, aqui, região do Vale do Itajaí. Ah, depois da minha formação em medicina, eu fiz especialização em medicina do esporte. Não era um sonho meu, não era uma pretensão, mas por sempre estar envolvido com atividade física, eu resolvi não parar de estudar e fui para a área. E fiz a pós-graduação, durou cerca de 2 anos. Depois senti muita falta da parte da formação alimentar, né? A gente tem uma noção muito ruim de nutrição na medicina, no geral. Então, eu fiz uma especialização em nutrologia, depois da medicina do esporte, e para complementar e conseguir ajudar melhor meus pacientes, eu fiz endócrino depois para ficar com uma formação um pouco mais completa e tentar dar um suporte melhor para quem me procurava na época, que era um público mais atlético, galera de academia e, enfim, alguns atletas de alto rendimento que eu tinha em consultório. Hoje eu sou praticante de CrossFit há três, 3 anos, bem dizer, parado no meio aí por algumas lesões. E eu tenho um box aqui na minha cidade, em sociedade com mais uma fisioterapeuta e mais um colega que é investidor. E a gente tenta alinhar tudo aí, né? Na parte de saúde preventiva, né? Atividade física, o meu trabalho em consultório. Eu tenho um nutricionista trabalhando comigo hoje, então essa parte de abordagem multidisciplinar aí tô tentando sair na frente, tentando fazer algumas coisas diferentes do que todo mundo vem fazendo de forma habitual, sabe? Ah, bacana. Eu vejo que vai bastante pessoal de fora também aí para Itajaí, né, para consultar com você. Vai Não sim. sei se é bastante pessoal do sul mesmo ou eu vejo, Tem vejo que tem uma pessoal, galera de pessoal do Rio longe. Grande do Sul, né? Ah, a gente desenvolveu um sistema aí de assessoria online também. É claro que fica muito limitado, mas eu vejo que hoje em dia essa parte de telemedicina tem muito a evoluir, sabe? E por mais que não seja uma coisa aprovada pelo conselho, porque, é claro, tu não consegue examinar a pessoa, né? Então fica faltando a parte mais importante do atendimento, digamos assim. Mas para fazer uma parte de assessoria, enfim, a gente lida muito com o exame laboratorial, então isso até tem como ser feito. O próprio Einstein, em São Paulo, tem um módulo de telemedicina com várias especialidades. Então, tem funcionado muito bem. A gente atende galera aí bem dizer, do Brasil inteiro. Pessoal de São Paulo, do Rio, galera do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Ah, onde que mais nos bacana. procuram. Os conselhos, geralmente acho que só o CREF, né, de educação física que tem essa permissão assim mais que é mais aberto, né, a essa Sim, ideia de consultoria, de assessoria online. A nutrição também não, o pessoal reclama muito, né? Acaba travando é. o profissional também, assim, de divulgar um pouco do trabalho dele, né? Tanto na medicina quanto na nutrição. É, tem seus bônus e ônus também, né? A gente tem Exatamente. que entender essa. E a questão dessa análise multidisciplinar, assim, como que você viu isso aí em Itajaí ou você viu isso no Brasil? Você deve ter viajado bastante aqui no Brasil, né? E essa área, É, assim, o que que engloba, na verdade, na sua opinião, essa, todo esse acompanhamento multidisciplinar? Aonde ele começa e aonde ele, na verdade, ele não termina, né? Mas aonde que é não. a ponta, onde ele continua, assim, digamos, o último estágio. Cara, a necessidade que eu comecei a ver maior foi quando eu comecei a me machucar.
Comecei a me lesionar fazendo atividade física, que era uma coisa que teoricamente não era para acontecer. Então, pô, por que está acontecendo isso? Por que o cara se machuca? Geralmente porque o cara está treinando errado, beleza. Aí tu começa a buscar um treinador melhor e quem está fazendo um trabalho diferenciado e tal. E, enfim, eu tentei até fazer uma parceria com um treinador durante uma época, mas é uma coisa muito complicada, porque muita gente já vem com o seu treinador até o consultório buscar orientação, né? E acho que o volume de informação que a gente tem acesso hoje é muito grande. E não tem como uma pessoa só querer saber de tudo, de todas as áreas. Então, tu acaba se vinculando a outros profissionais para conseguir dar um suporte melhor, né? Existem algumas clínicas maiores em São Paulo, no Rio de Janeiro, que fazem isso. Tem uma clínica em Florianópolis, aqui perto, que também é um centro clínico, na verdade, voltado para a medicina do esporte, onde eles têm todos os vários profissionais de saúde no mesmo espaço para dar um suporte melhor para a pessoa, né? Então, envolvendo fisioterapeuta, médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, que é uma coisa que ainda é muito menosprezado aqui na área, mas que, cara, é essencial. E o pessoal tem um resultado muito melhor, né? Eu acabei vendo isso só por trabalhar juntamente com um nutricionista, como evolui o resultado que tu entrega para o teu paciente. Então, é uma coisa que eu imagino que vai crescer muito ainda, né? O Paulo Musi, em São Paulo, a clínica dele, eu acho que acaba sendo referência nisso, né? Porque o atendimento passa com ele, com o educador físico e com o nutricionista. E a partir dali eles conseguem encaminhar para mais algumas áreas se for necessário. Uhum. Realmente dá uma diferença absurda quando você tem esse acompanhamento um pouco maior. Eu, ano passado, que eu tive a primeira vez acompanhamento médico, e realmente, assim, foi uma diferença absurda. Tanto o médico quanto o fisioterapeuta, porque eu não dava atenção para isso, sabe? Para mim era treino e nutrição e, na verdade, não. Na verdade, a recuperação mesmo na fisioterapia foi fundamental, assim. E eu moro em cima de uma clínica de fisioterapia, então para mim era só descer e eu não descia. E aí, depois que eu comecei a fazer, né, tantas liberações quanto, enfim, todo o tratamento ali, a gente chama aqui de soltura, né? Eu vou lá soltar tudo. E aí você, cara, é uma diferença absurda, assim, de dor. Eu tenho problema no joelho, eu já fiz cirurgia faz 2 anos. Esse joelho, assim, ele não recupera, sabe? É uma coisa meio que... eu tenho um problema na cartilagem ali, sabe? Então rompi o menisco, então um problema na cartilagem ali. E assim, volta e meia ele dói, ele volta a doer, né? E eu tenho que tomar bastante cuidado com o impacto, mas a questão da fisioterapia realmente me ajudou muito, assim, demais. E Para mim, questão mesma coisa. questão endócrina, principalmente, o Dr. Antônio Cruz Neto, que é um amigo meu, que ajustou bastante essa questão, principalmente a questão da tireoide, sabe? Que estava meio zoada a minha tireoide. E Sim. ele que conseguiu dar um direcionamento melhor para isso. Uhum. E aí, depois disso, cara, em um ano, assim, foi uma evolução absurda. Tanto principalmente na parte, não vou dizer mental, mas na parte emocional mesmo, assim, sabe? De treinar bem, de estar bem o tempo todo, assim. Então, para mim, essa questão multidisciplinar é essencial mesmo. Sim. A gente vê muito preconceito hoje, né? Principalmente dessa parte hormonal ainda, né? A galera da velha guarda é É, completamente contra, né? Eu não gosto de chamar de modulação hormonal, na verdade, mas é mais uma otimização. E para tu entender a necessidade da pessoa que está te procurando, né? sim. Na realidade, deixa eu mudar aqui, está muito claro. Tranquilo. Na realidade, o que a gente começa a perceber também as pessoas vêm fazendo muita coisa errada, né? Sim. E isso acaba comprometendo. Até esses dias a gente estava conversando a respeito disso, né? O pessoal acaba fazendo muita coisa errada e usando doses absurdas de hormônios. Às vezes o hormônio nem que é indicado para a pessoa, por exemplo, para mulheres usando determinados hormônios.
E aí, Sim. claro, com certeza que você vai sofrer algum tipo de colateral, né? Uhum. E aí o acompanhamento médico, nesse caso, é essencial. Sim. Até porque, assim, né? A maior parte das pessoas que procuram, que buscam uma melhoria, não são atletas de ponta, né? Não é gente que está vivendo para o esporte. É o pessoal que tem o seu emprego, tem sua rotina diária e que está buscando melhorar a performance na atividade física ou investir em saúde preventiva, que seja. Mas o fato dessa rotina diária mais corrida, de todo mundo ter isso, ah, tu acaba tendo algumas deficiências específicas, se falando de vitamina, mineral e hormônio, né? As três coisas linkadas. Então, dá para atuar nisso, dá para fazer um trabalho bem feito e ter uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de performance, uma prevenção de lesão muito grande. E é isso que muita gente não entende, né? Principalmente alguns profissionais. Tem gente que acha que, não, eu vou fazer reposição hormonal só a partir do momento que o cara estiver deficiente, mas tu tens um acompanhamento já de longo prazo, tu vê que o negócio está em declínio e tu não atua antes de chegar num valor mínimo preconizado num livro escrito há 20 anos atrás. Então, pô, é um negócio um pouco complicado, né? E a gente tem esse problema de a mídia, além dos profissionais, a própria mídia cai muito em cima disso, né? Sim. Da questão da criminalização desse tipo de uso, assim, né? O que, na verdade, não faz sentido absolutamente nenhum. Tanto que a gente estava vendo um estudo tempos atrás, eu até discuti isso em um podcast, que as drogas mesmo, aí, a gente colocando de esteroides undergrounds, né? Eles são o tipo de drogas mais utilizadas, uma das drogas mais utilizadas no mundo. Só que se você pegar um ranking, né, de colaterais, de mortalidade, estão bem atrás Sim. de drogas do tipo cigarro, álcool. Isso que são coisas feitas numa cozinha, né? É, Numa, sei lá, num banheiro de casa aí. Agora você imagina quando tem realmente um tratamento, né? Um os cuidado com pharma-grade que relação a isso. chama, né? É. Isso. Porque assim, se tu for pegar a estatística de uso de benzodiazepínico, por exemplo, medicação para dormir, Rivotril da vida, mata mais do que o uso do próprio esteroide underground, como tu falou. Então, né, possivelmente se tu diminuísse essa criminalização e liberasse o uso dentro das diversas modalidades, não, é liberado, não tem mais, não vamos mais fazer antidoping, é liberado. Os campeões seriam os mesmos, porque não é aquilo ali que está fazendo a diferença. Sim. Realmente. E talvez a gente teria uma linha, uma safe line, digamos assim, uma zona de maior de cuidado de colaterais e tudo mais, porque na verdade às vezes quando o cara tenta mascarar que ele acaba sofrendo colateral, É, né, um eu fui colateral numa, perigoso. eu fui num congresso, uma reunião, na verdade, numa mesa redonda lá no Rio de Janeiro, e tinha o pessoal falando a respeito disso, né? Era a respeito do uso e tal. E o pessoal, meu, metendo pau, o pessoal criminalizando mesmo, né? Os próprios médicos dizendo, pô, é errado e tal, não sei o quê. E aí tinha um maluco lá na mesa redonda que falou, não, o cara vai usar, independente da gente estar interferindo ou não. O nosso papel é chegar, saber o que está acontecendo, saber de que forma utilizar e saber como minimizar os riscos, né? Política de redução de danos. Porque, cara, tu entra num fórum, um bodybuilder, aí os caras te dão uma aula de bioquímica sem ter nem formação na área da saúde. Então, assim, é gente que corre atrás, que está atrás disso, que quer melhorar a performance, que quer saber de que forma faz. Nem sempre é com hormônio, existem outros artifícios, né? A gente já conversou, já te falei sobre dose alta de suplementação, coisa completamente fora do habitual, que eu já fiz para ver qual era e realmente muda, mas que se tem um preconceito muito grande e um receio muito grande do que vai acontecer. A própria vitamina D, né, se você pega Sim, as indicações, né, da vitamina D, o RDA ali, ele é mínimo, né, então a gente depois desse boom de estudos que teve a respeito da vitamina D, essa compreensão dela, da ação dela como um hormônio,
né? Então a gente tem indicações, às vezes, de 10 mil I, né? Que é uma coisa comum, assim, de se ver. Uma prescrição médica com a quantidade bem maior do que o Sim. RDA ali, que acho que é 200 UI por dia. A gente, em consultório, a gente tem feito reposição intramuscular, né? Tem alguns estudos mostrando vitamina D, benefício da reposição intramuscular dela, atingindo um pico de uma forma muito mais rápida e mantendo isso de uma forma mais estável por um período muito maior, né? Uhum. E a gente tenta manter os níveis séricos dos nossos pacientes entre 60 e 90, onde tu vai vendo uma referência laboratorial, acima de 30 está normal e acima de 100 seria uma possível toxicidade. Mas eu mantenho minha vitamina D acima de 150 e não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Se você pega os livros, né, principalmente o livro voltado à nutrição, você tem bastante capítulos escritos a respeito da toxicidade da vitamina D, assim, é bem, principalmente a relação dela com cálcio e tudo mais. O que você pode falar pra gente sobre isso? Eu tenho um relato de caso aqui no Brasil, de um endócrino brasileiro, o nome dele é Flávio Cadegiani, ele é de Brasília, e ele fez um protocolo de uso de doses altas de vitamina D numa paciente com miastenia graves, doença autoimune. Se tem já documentado um papel bem importante do nível suficiente da vitamina D em doenças autoimunes e o controle dos sintomas, né? E o relato de caso é cura. A paciente se curou da miastenia usando dose alta de vitamina D, mas chegou a usar 120 mil unidades dia. A vitamina D sérica dela chegou a 740 e alguma coisa, coisa completamente fora de padrão. E o único cuidado que se teve ali foi realmente fazer dieta com restrição de cálcio para evitar nefrocalcinose e formação de cálculo renal. E no meio do segmento ela relaxou um pouco, ficou uma semana sem usar de forma correta, baixou um pouco a vitamina D, ela começou a ter recidiva da doença, né? Então, assim, mostrando que era realmente aquilo ali que estava fazendo a diferença, sabe? Uhum. Então, se tem alguns estudos, alguns protocolos disso, a gente tem uma paciente com miastenia grave no consultório que a gente está tentando fazer. Temos casos de vitiligo, que a gente tem feito também. Psoríase melhora muito com dose alta de vitamina D. Tudo que é parte de doença autoimune. A própria tireoidite de Hashimoto, com nível suficiente de vitamina D, a gente consegue um controle muito melhor do funcionamento da tireoide, com redução de autoanticorpo e redução da necessidade do uso de hormônio tireoidiano. Uhum. Isso em altas doses daí, né? Dose um pouco mais alta, mantendo a vitamina D sérica pelo menos acima de 80. Uhum. Que em tese seria próximo de um limiar de toxicidade que não existe, que não é acima de 100. Isso com certeza no futuro vai ser revisto, mas o que se diz hoje é que acima de 100 o cara tem risco de desenvolver alguma coisa. Mas, cara, não é o que a gente vê na prática, assim. Geralmente falam sobre calcificação das artérias, né? E é muito comum você ler a respeito disso. Só que é especulação também, né? Muito disso pode ser especulação. Eu mostro para os pacientes, né? Quando a gente pede a rotina de exames, eu sempre peço rotina de metabolismo ósseo, de metabolização do cálcio. Cara, eu vou te dizer que eu tenho quase 1.900 pacientes em consultório, ali, 1.900 prontuários cadastrados, tá? Eu devo ter deficiência de vitamina D nos 85%. E nesses 85%, pela deficiência de vitamina D, o paratormônio ele acaba vindo elevado. Porque tu vai elevar o paratormônio para ele manter o cálcio normal na tua corrente sanguínea. Numa deficiência de vitamina D, tu tens uma dificuldade da reabsorção de cálcio a nível renal e intestinal, e aí o teu paratormônio sobe para tirar o cálcio do teu osso e manter o cálcio normal na corrente sanguínea, né? Então é um ajuste muito fino que o teu organismo faz, porque os distúrbios de cálcio sérico, eles vão acarretar arritmia cardíaca, né? Então, a partir do momento que tu repõe vitamina D, o paratormônio cai, mas o cálcio ele continua igual, né? Ele tá estável ali, porque ele tá normal, porque tu não tá absorvendo, mas ele tá vindo do osso. Então, tu melhora a calcificação óssea, melhorando a reabsorção só pela reposição de vitamina D, sem necessidade de repor cálcio também.
E esse negócio de calcificação arterial pelo uso de vitamina D não é bem por aí, né? Se fosse assim, o cara tá deficiente, subiu o paratormônio, vou tirar cálcio do osso, vou depositar cálcio na parede da artéria da mesma forma. E cálcio é um mineral muito fácil de você obter pela alimentação, né? Eu não vejo a Sim, necessidade de suplementar, assim, talvez em alguns casos específicos, os veganos, sei lá, vegetarianos que possam ter uma necessidade um pouco maior. O que eu vejo também bastante é com relação ao uso da vitamina B12, injetável, né? O pessoal usa aham, bastante, ou em altos níveis, muito maiores do que os recomendados ali. Porque se você pega aham. o complexo B mesmo, também, mais uma vez, na área da nutrição, o RDA dele é muito baixo, assim, pelo que a gente vê de estudos, né? O que que você fala a respeito de tanto da B12 quanto da B5, acho que é utilizada também, né, para controle de colesterol. Sim, que é o ácido nicotínico, né? Isso. Ah, B, B1, B3 e B6 e B12 também acabam interferindo no ciclo de Krebs ali, elas são cofatores para geração de energia, né? A gente vê bastante gente com deficiência de B12 também, em dosagem laboratorial, isso é bem comum. Não deficiência do ponto de vista de estar fora do valor de referência do laboratório. Mas uma vez que tu tens, vamos usar a vitamina B12 como exemplo, uma faixa de normalidade que vai de 150 a 1000 e o cara está com 160, está normal. O cara está com 990, ele está normal também. Mas com certeza essas duas pessoas têm um metabolismo completamente diferente, né? Então é muito melhor que eu consiga manter a, a dosagem de B12 de todo o complexo B muito mais próximo do limiar, do limite superior ou até um pouco acima disso do que inferior. Então, a gente acaba repondo em pacientes com B12 abaixo de 400, 500, a gente faz reposição. Nem sempre injetável, a gente não vê essa necessidade, só quando é mais baixo mesmo. Mas tu consegue uma absorção muito boa por via oral em doses mais altas do complexo B, né? E Uhum. o problema é... Problema não, mas assim, algumas coisas tem que ter questão de orientação, né? De saber conversar com a pessoa, né? Ó, a tua urina vai ficar verde, a tua urina vai ficar fluorescente por causa da reposição do complexo B. Porque senão a galera acha que é um colateral, tá fazendo mal, tá dando alguma coisa errada e acaba parando de usar. A gente vê muito isso, assim, a dificuldade ou a falta de orientação passada, né, por muita gente. Hoje parece que é muito difícil conversar com o paciente em consultório. A minha namorada, ela começou a fazer o uso de riboflavina, acho, e vitamina B12 também, e ela reclamou da cor da urina. Ela falou, Sim, cara, tá muito estranho, tá, o cheiro tá forte, tá muito estranho. Eu falei, mas é assim mesmo, é é, normal. Eu vou falar pro pessoal aí que tá assistindo, que quem quiser deixar perguntas aí também, a gente pode, né, se estiver dentro do contexto, a gente responde alguma coisa. Com relação, muita gente me pergunta o que que eu devo procurar, um nutrólogo ou um nutricionista, né? Você tendo as duas opções aí, um do lado da outra, o que que você recomenda? Qual que é a diferença? Se você puder explicar pra gente, eu, pro pessoal aí. assim, ó, hoje eu não monto cardápio. A montagem de um cardápio, de um planejamento alimentar, isso é atribuição do nutricionista, né? A questão do que a gente analisa ali das deficiências vitamínicas, deficiência mesmo, né, vista em exame, ou essas deficiências relativas que a gente estava falando, aí eu consigo atuar um pouco melhor. Porque, como tu disseste, a questão o conselho de nutrição não te libera legalmente para tu prescrever doses mais altas de algumas coisas, tipo reposição vitamínica e tal. Tu vai ter que trabalhar dentro da IDR e nem sempre isso vai ser o suficiente. Então, a parte do nutrólogo seria mais nessa questão carencial, digamos, ou nessas deficiências de conseguir atuar de uma forma diferente, né? A prescrição de injetável quando for necessário, mas a combinação das duas áreas é uma coisa muito interessante, que é o que a gente faz hoje em consultório, juntar o meu nutricionista comigo e a gente faz um trabalho em conjunto, né? A gente atende ao mesmo tempo, ele monta o plano alimentar, eu faço as reposições que a gente precisa e o negócio é sinérgico e funciona muito melhor, sabe?
Uhum. Mas, Eu vejo, por exemplo, a ioimbina, né, que vem bastante sendo utilizada aí, o aham, nutricionista só pode prescrever o extrato, né, ele não pode prescrever o HCl, é, que é, na verdade, a forma mais interessante de se usar, né? Ela sim, apresenta menos colaterais, você vai usar uma quantidade menor dela, exato. mas o nutricionista não pode fazer a prescrição da A ioimbina própria HCl. metformina, né? Metformina também, que é muito importante, muito interessante, né, para o pessoal da diabética, ou até mesmo acho que o pessoal que está com uma resistência à insulina um pouco maior, já é Sim, até sim. interessante, não precisa nem ser diabético para fazer uso. É, Não, a síndrome de ovário policístico, junto uma dieta exatamente. com uma restrição relativa de carbo, com metformina, pô, tu melhora a vida da pessoa. Mas é a coisa que uma pessoa sozinha não vai fazer e nem a outra, né? Ou não deveria, pelo menos, né? Esse assunto é interessante a respeito da síndrome do ovário policístico, porque muitas pessoas perguntam aqui para mim, né, essa relação qual a dificuldade que uma menina com a síndrome, com a SOP vai ter frente à outra, né? Uhum, Uma delas, principalmente, a gente vê as características androgênicas e essa resistência à insulina, elas são mais visíveis, assim, né? uhum. Além disso, como que seria o tratamento disso? Seria somente com os anticoncepcionais mesmo? Não. O anticoncepcional ele vai fazer uma, digamos assim, uma regularização forçada do ciclo menstrual da mulher com síndrome de ovário policístico, mas muitas vezes não vai tratar a causa, né? Porque a causa seria uma resistência insulínica nas células da teca do ovário, causando um hiperandrogenismo, né? Então, um excesso de insulina nessas células, um excesso de GF1 também, fazendo um aumento da produção de androstenediona e um aumento da produção de testosterona, um aumento da aromatização, daí vai subir também o estrogênio, e aí faz, por controle de alça de feedback, uma, um aumento da secreção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, então tu vai estimular muito mais folículo, por isso que o ovário tem a aparência policística no ultrassom, e uma redução do LH, que daí vai evitar que se faça o pico de LH para fazer ovulação. Então tu tem ciclos que são anovulatórios, ciclos irregulares, e por conta dessa resistência insulínica a princípio, que é só no ovário, mas que depois acaba se estendendo, tu tens uma tendência muito maior a ganho de peso, aumento de deposição de gordura visceral e depois gordura periférica, e o desenvolvimento das características androgênicas, né? Hirsutismo, pelo no rosto, acne. O anticoncepcional ele vai tratar essa parte androgênica só, mas ele não vai tratar a resistência insulínica lá no ovário, né? A gente trata hoje isso ajustando a dieta, mas tirando principalmente refinados industrializados, que contribuem muito para a resistência insulínica, mas com a própria metformina, né, com o glifage, que melhora o padrão de sensibilidade à insulina. Tem meninas que acabam tendo que usar de forma contínua, quando a resistência é muito pronunciada, eu não consigo retirar isso sem que ela volte a ter os efeitos da síndrome, mas tem outras que a gente consegue tratar por 6, 8 meses com medicação e depois suspender e volta à vida normal. E o que se tem de estudo é que o que colabora para voltar a ter o ciclo ovulatório normal e uma possibilidade de gravidez é a melhora da resistência insulínica no ovário. Então, é justamente a metformina que seria, digamos, uma primeira opção de tratamento. Bacana. A gente estava conversando ontem num grupo de amigos que nós temos sobre discussão a respeito de ciência, essas coisas, e a gente estava falando a respeito da resistência à insulina em homens também, né? A questão da aromatização. Tanto o Uhum, excesso, a gente vê dois lados, né? Tanto o excesso de gordura uhum. corporal quanto a resistência à insulina, elas acabam levando também essa aromatização. E aí o homem acaba tendo problemas, tendo maior sensibilidade ali nos mamilos. Às vezes nem precisa estar fazendo uso de hormônios, né? Mesmo o cara tá Não, natural, mas está totalmente inflamado ali, ele acaba tendo esse colateral. Não as meninas com características androgênicas e os homens com essas características mais estrogênicas, é do bem isso. estrogênio. É, é bem isso. A gente vê, né, homem com acúmulo de gordura visceral, principalmente pela barriga enorme, assim, barriga dura. O estrogênio dos caras sempre vem alto, né? Sim. Pessoal com O bom estrogênio que alto, testosterona no limite inferior, isso dificulta muito o processo de perda de peso e
o perfil é o mesmo, né? É o tipo de cara que é desanimado, às vezes é mal diagnosticado como depressivo, já está usando antidepressivo por conta de um desânimo que é mais por deficiência hormonal do que por uma própria doença, né? Na verdade, às vezes falta também esse tato do profissional de atender, né? Por exemplo, a gente sabe que a gordura visceral ela tem mais receptores beta ali, né? Então é mais fácil para o cara ele queimar aquela gordura, Aham. basta ele ter um esforço maior, entendeu? Então, se você É, começar a fazer uma atividade física, você já vai começar a baixar essa gordura, você já vai ter uma melhora nesse teu perfil. Aí falta um pouco assim, ó, é pouca coisa que você precisa fazer, claro que é um longo período, né, para adaptação e tudo mais, mas você não precisa, não é uma coisa tão absurda assim, basta você começar a se mexer, né? bem isso. Falta às vezes esse empurrãozinho aí. E o que eu percebo na prática, até quando jogo pergunta aqui no Insta ou fazendo live, enfim, a quantidade de gente que quer uma fórmula mágica, né? O pessoal quer a pílula do negócio que vai fazer sem eu fazer esforço. Pô, o que que eu tomo para melhorar tal coisa? O que que eu uso para queimar mais gordura no treino? O que que eu uso de pré-treino? O que que eu como de pós-treino? Mas a maior pergunta é o que usar para emagrecer mais rápido, né? É isso que É, a galera quer. O pessoal é tipo imediatista. A pessoa não entende que ela demorou 20 anos para ter o corpo que ela tem hoje, e ela quer resolver em 4 meses. Não tem. Essa época agora assim é sensacional, né? De agosto para frente, a procura aumenta muito porque o pessoal quer resolver um problema de anos até o verão. E não, nesse sim. verão eu tenho que estar bem. Nos outros do que já passou não importa. Mas nesse agora eu preciso estar bem e eu quero começar agora e eu quero o resultado para ontem, né? E às vezes até conseguem, né? Eles já conseguem baixar peso, faz uma dieta cetogênica ali, muito, muito restrita, e aí acabam baixando bastante o peso, só que é um tempo por tempo limitado, né? Isso vai acabar voltando, praticamente quase. É muito difícil Sim. alguém que faça uma dieta tão restritiva e não volte o peso. E a gente estava vendo um estudo essa semana também que muito se pensava que era a termogênese adaptativa que fazia com que a pessoa ganhasse, tivesse esse reganho maior de peso. Mas quando na Sim. verdade é a saciedade, né? A pessoa não consegue ter controle mais, a fome fica muito alta e ela vai começar a comer. Quando você faz essa restrição também, a volta, né, esse feedback de prazer da comida, ela é muito maior quando você fica 30 dias, por exemplo, sem comer nada, daí você vai e come um doce, a percepção de prazer daquele doce que você comia antes todos os dias, 30 dias sem ele é muito maior. E É. aí eu duvido, por exemplo, tem pessoal que faz essa dieta Whole 30, ou essas dietas muito restritivas por tempo assim, e aí sofrem um rebote, ficam 4, 5 dias comendo que nem um louco. Por quê? Porque você tá, né, você fica alucinado mesmo com bastante doce ali, que é um orgasmo, né, de É. açúcar. A famosa dieta do HCG aí, que dá até um frio na Né? espinha de escutar, é prova disso, né? E a gente ainda vê gente fazendo, ainda vê profissional prescrevendo, e não tem o menor sentido, né? Fazer uma dieta de 600 calorias. Cara, o reganho é certo, não tem como um negócio desse funcionar, não é sustentável a longo prazo, né? Nem um pouco. E não é a porra do HCG que tá fazendo emagrecer, né? É, Isso que é difícil, cara, é difícil, porque o pessoal deposita a esperança na pílula mágica, não adianta. sim. O Alguém HCG tem perguntou as suas utilidades, né? O pessoal usa bastante para fazer voltar o eixo ali, eixo para cabeceira. recuperação de eixo hormonal, É claro, isso, mas e aí é outra fertilidade. coisa, né? Tem nada a ver com. Não. A menina perguntou ali, ó, Karina, opinião sobre o Whole 30. Ah, eu sou A minha, contra. Eu só vou falar é, isso, assim, não sou a favor. eu tenho os dois livros, eu tenho o livro do Whole e eu tenho outro que foi escrito depois que chama Tudo Começa na Cozinha, alguma coisa assim. Ah, tem uma dificuldade de interpretação, na verdade, a meu ver, do que eles quiseram fazer ali. Era um casal que tinha eles tinham alguns problemas de intolerância alimentar ou de sensibilidade, não sabiam bem o que era, e eles desenvolveram esse protocolo onde tu retira muita coisa da alimentação durante 30 dias e depois tu faz a reintrodução.
é claro que, como em qualquer restrição, tu vai perder peso. E aí o pessoal começou a usar o rolho para perder peso, onde o embasamento inicial dele não era para isso. Ele era para ser uma estratégia de alimento, uma estratégia alimentar anti-inflamatória e de dessensibilização do organismo com alguns alimentos que podiam fazer mal para determinadas pessoas. E depois, com a reintrodução, um a um, tu descobrir, pô, especificamente, é isso aqui que está me fazendo mal, é isso aqui, é tal coisa, é isso aqui que me incha, é isso aqui que me inflama, eu vou tirar da minha alimentação. Mas não é isso que é feito. Aí o pessoal pega e usa 30 dias, faz uma restrição errada. A maioria da galera perde peso por desbalanço de água corporal total. Então, enxuga muita água, perde massa magra, vê o peso baixar na balança, mas não muda a composição corporal. Ou pior, né? Porque acaba aumentando o percentual de gordura. A galera se sente bem no geral porque acaba eliminando muito alimento inflamatório da dieta, mas a reintrodução é feita errada e o pessoal está usando isso para coisa errada, que é para perda de peso. Então, assim, do jeito que é feito, eu também sou contra. Eu acho assim, por exemplo, tirar alguns alimentos como leguminosas, falando a respeito dos fitatos, né, dos antinutrientes ali que poderiam acabar atrapalhando a absorção de minerais, mas a gente sabe que o cozimento dessas leguminosas já altera, né, isso. Sim. Então você acaba eliminando praticamente quase todos esses antinutrientes ali. Então isso já é descartado. E também a questão da proibição dos cereais, assim, sabe? Pô, a gente está num país em que vive de arroz e feijão, né? Isso é cereal e leguminosa. Você vai tirar isso do cara, é cultural. Eu acho que assim, se você começa a mexer na cultura do cara, não vai dar certo. Você vai tirar o macarrão do italiano, você vai tirar, entendeu, o arroz e peixe do japonês. Se você mexer na cultura do cara, não vai dar certo, entendeu? O cara tem um problema específico e tudo mais. Eu acho que há outras formas, né, de você descobrir isso por próprio acompanhamento com o nutrólogo, com o nutricionista, você já vai conseguir descobrir. Sem fazer esse boom, porque, como eu falei, você pode ter um reganho depois, você pode desenvolver, não vou dizer uma compulsão, né? Porque eu estava até acompanhando uns stories de uns amigos meus aí a respeito de compulsão, que às vezes a gente confunde um pouco o que é realmente compulsão. É só vontade, né? Mas aquela vontade absurda de comer as coisas, ela pode vir muito pesada, né? Então, eu sou contra por isso, assim, eu não acho muito legal você mexer na cultura alimentar da pessoa. Até porque, assim, foi desenvolvido por um casal americano, né? E a gente sabe como é a alimentação do americano hoje. Então, é óbvio que é uma alimentação extremamente pró-inflamatória, né? É porque é muito barato tu comer errado. Sim. E nos Estados Unidos, muito mais, né? Vai para lá, tu te apavora com o valor de algumas coisas, né? Eu fui para lá no início do ano, fui comprar limão num Whole Foods Market. Pô, o limão, a unidade era $1. Porra. Então, assim, é caro, com certeza é caro. E é muito mais prático, muito mais fácil na vida corrida que se tem de comer o que está pronto, né? Comer o que é mais fácil. Então, beleza, tá? Os caras estavam... É uma população com muito mais obesidade, sobrepeso, muito mais doente, muito mais inflamada do que aqui. O que eles desenvolveram é para a realidade de lá. O problema é o que tu falou. Puxa para a realidade daqui. Padrão alimentar diferente. Galera fazendo de forma errada e fazendo com o propósito errado, não vejo vantagem. Não vai dar certo. O limão tá caro porque as pessoas estão tomando muito em jejum. Em jejum, bem isso. Começa a inflacionar o preço. Perguntaram a respeito da dieta cetogênica aqui só com carne. Na verdade, a dieta cetogênica ela tem que ter um mínimo de 70% de gorduras, né? Gordura. Senão você não vai ter uma produção acentuada de cetose, né? Porque a carne você vai acabar não vai acabar produzindo, fazendo gliconeogênese o tempo todo ali, né? Excesso de carne, excesso de proteína, e aí você não vai entrar em cetose, né? Então assim, tem obviamente que ter a carne ali. Pode ter a carne ali, mas a quantidade de gordura vai ter que ser muito maior do que a quantidade de proteína. Sabe que o que eu vejo? E é isso que o pessoal erra, né? Muito. O que eu vejo de dificuldade do pessoal entrar em cetose aqui é muito por conta do estresse, sabe? Pelo desbalanço de cortisol. Tem gente com cortisol muito alto o tempo todo e essas pessoas não conseguem entrar em cetose. Por padrão hormonal mesmo, por perfil de resistência insulínica. E a gente tem algumas pessoas que a gente já tentou colocar em cetose que não entram, assim, nem com reza braba.
e adicionando bastante óleo na alimentação, enfim, óleo mesmo, óleo de macadâmia, óleo de castanha, óleo de abacate, várias coisas para suplementar e tentar bater ou chegar ou até ultrapassar esses 70%. A gente tem uma dificuldade grande em alguns indivíduos. Outra coisa de se falar de cetogênica especificamente é que a galera quer fazer ou faz de qualquer forma e acaba deixando de lado os vegetais. Isso que eu ia falar. Porra, dá um desbalanço de microbiota intestinal absurdo. E aí o cara incha, né? Uhum. Vai Intestino emagrecer. preso. Não Aí o cara vê fica o com o negócio, não vê o intestino, negócio acontecer. intestino preso, bafo de carniça, porque a cetona tá saindo. E realmente eu fiz dieta cetogênica já, não aguentei. Exatamente pelo suor, eu fedia muito, assim, eu sentia, eu exalava, né? Muito, muito, o cheiro era muito ruim. E questão de intestino também. Eu não, na época eu estava morando sozinho e aí eu não tinha tempo de ficar cozinhando vegetais, então eu vivia com bacon, coxa de frango e ovo, entendeu? Então assim, era horrível. E bebia manteiga, né? Então assim, eu acho que funciona, a gente tem diversos casos Sim. bacanas, né? Só que Uhum. tem que ser feito muito bem feito, Muito bem senão feito. a chance de dar errado é muito grande. É bem isso aí. Tem gente que se sente melhor fazendo a cetogênica do que fazendo low carb, Uhum. né? E aí, né, isso fica a critério da pessoa também, né? Quando a produção de cetona está aumentada ali mesmo, que o cara adaptou, né? A gente chama que o cara está certo adaptado, o desempenho cognitivo muda muito, né? Então o cara consegue se concentrar melhor, rende melhor no trabalho e ele tem até uma diminuição da necessidade de horas de sono. Então, essa galera que consegue adaptar bem se sente melhor na cetogênica por conta disso. É um negócio que não acontece na low carb, né? E numa low carb mal calculado, o cara vai ficar cansado o tempo inteiro, se o aporte É, calórico estiver baixo. a gente tem alguns estudos, acho que da Burke, principalmente a respeito de dieta cetogênica, que os atletas eles não tiveram uma evolução, né, na performance, mas eles conseguiram manter a performance dele. Só que o problema, na verdade, disso foi o tempo de adaptação. Então, teve atletas ali que demoraram 24 semanas para se adaptar e É, voltar a ter a mesma performance que tinha antes. Só que assim, se você pega um atleta de ponta, ou um atleta, um recreativo mesmo, ele está disposto a abrir mão, né, desse tempo de 20 semanas, às vezes, ali 4, 5 meses, né, sem a performance habitual dele, é um tempo perdido muito grande para um atleta de tempo ponta, né? grande. Mas existem vários atletas É, que fazem hoje, cetogênica, tanto quanto são os veganos também, né? Os hoje eu veganos. acho que o mais famoso que está em cetose é o Chris Froome, que é ciclista, né? Ele Eu não conheço ele. ganhou, ele ganhou 3 ou 4 Tour de France consecutivos. Num dos anos também ganhou o Giro de Ah, sim. Itália e ficou em segundo lugar na Volta da Espanha. E o Uhum. cara, é claro, ele é um cara pequeno, ele é ciclista, ele tem acho que 66 quilos ou 64 quilos. É uma pessoa magra, pequena, que adaptou muito bem. O cara é certo adaptado ao extremo e aguenta fazer o que faz, né? Uma, uma volta dessas no ciclismo são provas que variam de 170 a 240 quilômetros dia durante 4 semanas. Então, esses caras pedalam muito, tem um gasto calórico absurdo, mas o amigão certo adaptado ali tá dando pau em todo mundo por enquanto, né? Enquanto isso, tem outros, por exemplo, quem corre as ultramaratonas que tomam Coca-Cola durante o Exato, percurso, que comem chocolate. Então, assim, a individualidade, né? A gente é tem que muito levar muito individual, isso, muito em consideração isso. é Eu, verdade. por exemplo, eu não consigo manter carboidrato baixo e alto por muito tempo. Aham, Eu tenho que fazer oscilações, né? aham, Então, se eu mantenho ali 4 ou 5 semanas com carboidrato alto, eu começo a me sentir mal já. é, Na quarta, quinta semana já começa a ficar um pouco letárgico, inchado. E quando eu baixo carboidrato, eu me sinto bem. Agora, por exemplo, estou com carboidrato baixo. E aí eu uhum, consigo passar também 3, 4 semanas assim, 5 semanas. Aí depois eu começo a me sentir também fadigado. A recuperação uhum. fica muito comprometida. Aí eu subo, entendeu? Eu faço essa oscilação. E assim, para mim, funciona perfeitamente.
É, mas é uma coisa que tu aprendeu com o tempo também, né? Sim, O é. pessoal não tem muita paciência. Eu passo pela mesma dificuldade para fazer. ah, já tive fase, tipo, não, quero ganhar volume e vou comer para isso. Já cheguei a fazer dieta de 10, 12 mil calorias dia. Cara, é um trabalho, né? Tu acaba apelando para muita refeição líquida, fica empurrando comida e é difícil. Tu te sente cansado, sonolento, depois de cada refeição dá sono, enfim. E também já fiz cetogênica, mas para mim, que tem uma genética ruim para ganho e manutenção de massa magra, foi terrível. Em 18 dias eu perdi 9 quilos fazendo cetose. E assim, nem cheguei a fazer cetonemia muito alta. Bati 2,8, 3 de cetona. Então, não é uma coisa absurda. Então, para mim também não funciona, não. Não É, dá eu certo. eu fazia bastante ciclos durante a semana, né? De aumentar carboidrato e baixar durante a semana mesmo. Só Aham. que eu me sentia muito letárgico nos dias de mudança, assim, sabe? Daí depois ia bem. Uhum. E aí tem o Dudu Halush, que ele tem um método que ele desenvolveu lá, e eu testei esse método, para mim funcionou muito bem, né? Para mim funcionou essa oscilação de semanas, assim. Existe protocolo de carb cycling até de mês, né? O É, cara é isso que eu ia fica falar. Aí tem 3 meses em. protocolos. É. Tem protocolos de semana mesmo e tem nos dias, né? Então, por exemplo, a dieta do Di Pasquale, que acho que foi um dos pioneiros nisso, que ele colocava a pessoa 5 dias com zero carboidrato e 2 dias com alto carboidrato na semana. Então, Uhum. existem várias as estratégias, né? E É, também tudo vai depender do treino do cara, né? Eu, vai. por exemplo, eu É. não consigo treinar com a mesma intensidade todos os dias. Dificilmente eu treino 3 dias seguidos com a mesma intensidade. É 2 dias, no terceiro dia eu tô morrendo. E aí, né, não tem por que eu ficar oscilando tanto as calorias durante a semana. É bem isso. Essa questão de treino é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade até para tentar orientar o pessoal, né? E até resistência da parte dos educadores físicos, sabe? A gente pergunta, tipo, o teu treino é intenso? Nunca ninguém diz que não. Todo mundo treina intenso. Aí É. a gente pede dosagem de enzima muscular, dosagem de CPK. Aí o cara vem lá com a CPK normalzinho, assim, de 50, 60. Eu falei, cara, não tem como. Um treino intenso vai te levar a CPK de certeza. Tem estudo mostrando que uma sessão de treino bem feita pode levar a CPK até 20 vezes do valor máximo normal. E esse estímulo de treino, a CPK se mantém alta na corrente sanguínea por até uma semana. Aí o Uhum. cara me diz que treina 4 vezes na semana intenso, dosa na sexta-feira a CPK e vem normal. Aí tu briga, tu não sabe com quem vai ser a briga. Se vai ser É. com o paciente ou se vai ser com o educador dele, né? Porque às vezes é com o personal. Aí tu fala com o personal, pô, cara, tem que mudar o treino. Não, mas treina bem, treina forte, não sei o quê. Meu, é uma dificuldade, Eu, cara. dessa CPK eu tenho até, varia bastante também, né, de indivíduo para indivíduo a questão da enzima, mas assim, o que eu venho percebendo é que na maioria das vezes o pessoal do CrossFit tem a CPK um pouco menor É que a do pessoal da quem, musculação, quem né? treina mais tempo, que está mais adaptado, sim. A minha, por exemplo, é baixa, não é tão alta. Ela bate 1.000. Até o Neto, a última vez que eu mandei pra ele, tava com 600, eu acho, e ele me deu um Uhum. esporro, assim, você tá treinando que nem menina, treinando que nem moça, né? Falei, porra, Eu já tive tá fase de treinando não. com o peso das meninas, ele falou, não que nem menino. Eu falei, Eu pô, tive fase de treinar, de fazer as duas coisas, de fazer musculação e cross. Eu acho que foi a fase mais loucura, assim, que foi no ano passado, no segundo semestre, que eu tive mais ganho de peso, fazia dieta muito mais calórica, como eu falei, ele cheguei a bater 12 mil calorias dia. E eu fiz CPK de 2.200, 2.500. E agora treinando só cross, e assim, também um pouco mais bem adaptado, é isso aí, de 600 a 800, assim, fica variando, não passa uhum. muito disso. A gente tem uma triatleta no consultório que treina 4 horas por dia, que tem CPK de 120. Pô, isso que é adaptação, né? Então, Pra ela é subir uma escada. exatamente. Isso é interessante, né? Mas quando você pega, por exemplo, alguém sedentário ou alguém que está iniciando o treino, realmente tem que estar um pouquinho mais Tem que estar alta, né? alto. É. Ou até na mudança de estímulo de treino, né? Para quem faz musculação, a gente vê mais isso.
Ah, o cara Aham. mudou o protocolo de treino, ficou 6 semanas no protocolo e mudou. Naquela semana a CPK do cara aumenta, o cara fica mais dolorido. Isso tem que acontecer, né? Uhum. É uma coisa que a gente acaba não vendo no cross e acaba adaptando melhor, porque como o treino é de alta intensidade e é sempre bem variado, tu vai adaptando de uma forma com que ela não, a CPK não suba mais tanto assim. Uhum. A Karina perguntou ali a respeito de quanto tempo ficar em low carb. É o que a gente tinha falado, né? Vai depender muito da individualidade mesmo da pessoa. O Uhum. nutricionista ali, ele vai conseguir acompanhar com o tempo o feedback da pessoa. Uhum. Ela vai, né, 2 semanas ali, porra, não tá dando mais. Muita dor de cabeça e tal, aí talvez seja a hora de subir, né? E aí varia muito de pessoa para pessoa mesmo. A gente fez uma live uma vez sobre isso e a galera tem um conceito errado do tipo, low carb eu vou fazer restrição de tudo, né? Mas tu consegue fazer uma low carb hipercalórica e comendo pra caramba, né? Sim. Se tu calcular uma low carb para fazer 40% de carbo, que seria o limite máximo ali do uso de carbo, daí para menos, é 40% do teu aporte calórico diário. Se tu for fazer 6.000 calorias dia, tu vai comer 2.400 calorias de carboidrato. E é bastante coisa isso aí. É muita coisa. Então, É difícil comer limpo dessa forma, né? é. Comer com mandioca, essas coisas aí vai ser praticamente E eu vejo difícil de muita ser. gente que faz o seguinte, que chega para nós e fala assim, eu tô fazendo low carb por conta. Tá, o que tu come no café da manhã? Ah, eu como uma banana com pasta de amendoim e aveia. Ah, lanche da manhã. Lanche da manhã eu como uma fruta. Meio-dia eu como legumes, salada e carne. À tarde eu faço uma tapioca com pasta de amendoim. E à noite eu repito o almoço e antes de dormir como mais uma fruta. Aí vai contabilizar, o cara está com 60, 70% de carbo na dieta, se Uhum. iludindo que está fazendo uma low carb e na verdade está só fazendo a restrição calórica. Tá high É, fat, high carb. exato. Então tem muito conceito errado, né, do que é uma low carb e de como fazer uma low carb. Geralmente o pessoal quando faz a dieta por conta, o que eu mais percebo é a maioria erra na proteína, né? É, O pessoal sempre erra erra para na menos, né? proteína. Sempre para menos, nunca para mais. Dificilmente É, você vai ver uma pessoa comendo mais a, proteína. E a gente a frase sabe, que a frase que a falar, gente mais usa no consultório, né? Errar para menos também é errar, né? sim, com certeza. Principalmente na proteína. Na proteína eu acho que se for errar, que erre para mais, no caso. Sim, sim. E aí, cara, o cara não tem resultado, né? E aí você vai É. ver lá a proteína dele tá extremamente baixa. E Uhum. é muito comum isso. Principalmente as meninas. As meninas É. têm mais dificuldade de comer proteína. Para perda de peso, né? Ou os Sim, caras para ganho de peso que fazem dieta com 50% de proteína, com é. medo de comer carboidrato e, putz, Quando na e verdade é o contrário, né? Quando na verdade o ideal seria você aumentar a o proteína. E carboidrato. o pessoal tem medo de proteína, na verdade. Tem esse mito aí de dano ao rim, dano ao Dano fígado. renal, dano fígado. Tem estudos já mostrando com acima de 4 gramas, né? De Uhum. proteína por quilo e o pessoal saiu inteirinho do estudo. Então, É. é Tem claro que estudo que. você não precisa de 4 gramas, né? É, Uhum. mas Mas assim, tem um estudo com renal crônico, diabético renal crônico, né? Já em falência renal. O que o padrão de dieta que mais contribui para evitar a progressão da perda de função renal são dietas de estratégia low carb, normoproteicas, então fazendo ali 1,8 de proteína por quilo de peso, não é hipoproteica, e com restrição de ferritina, né, com restrição de aporte de ferro, e rica em polifenóis, né? Então usar azeite de oliva e tal. Seria mais ou menos uma dieta meio que do padrão mediterrâneo, né? uhum, Mas não é a restrição de proteína que vai prevenir o dano renal, nem mesmo em quem já tem lesão renal. Né? As dietas são normoproteicas e não hipoproteicas nesses casos. sim. Com relação à ferritina, você comentou. Eu queria saber se é comum ver homens com os níveis acima da ferritina e as mulheres abaixo. Aí você pega bastante casos assim no consultório ou não? Isso é uma. Pego. Eu pego mais mulher com ferritina baixa do que homem com ferritina alta. Homem com ferritina alta são algumas situações mais específicas que a gente identifica.
é o pessoal que vem de hábito muito ruim e que vai começar a fazer alguma coisa para mudar. Então, é o cara que tem consumo alto de bebida alcoólica, que tem alguma alteração, geralmente, de enzima canalicular de excreção biliar ali, principalmente gama-GT, que já vem um pouquinho mais elevada e aí com a ferritina estourada. Baixo aporte hídrico, que a galera não bebe água. E usuário de esteroide, com ferritina mais alta. Porque ferritina além de ela expressar teu estoque de ferro, ela é uma proteína de fase aguda, né? Ela acaba entrando como também um marcador inflamatório. Então, nesses casos, pessoas mais inflamadas, baixo aporte de água ou os abusers aí de esteroide acabam tendo um valor de ferritina mais alto, né? Aí você acaba tendo uma deficiência de zinco também, né? Contrapondo isso. Também. E as mulheres, não é nem com ferritina baixa, digamos, abaixo do valor de laboratório. Mas, assim, ferritina abaixo de 70 em mulher é comum, sabe? Bem comum. E a Mas maioria... isso é pela alimentação ou você acha que a questão hormonal, ciclo e tudo mais? Eu acho que é a alimentação e ciclo só quando tem ciclo intenso, assim, com bastante sangramento, né? Mas é muito mais alimentação e padrão intestinal de difícil absorção, né? Porque, cara, desbiose é uma coisa muito comum mesmo, principalmente em mulheres, né? Por não ir no banheiro de forma adequada, por baixo aporte hídrico, por essas dietas malucas que vão zoando a microbiota cada vez mais, abuso de laxante, enfim. Eu vejo muito mais por dificuldade de absorção do que por alguma coisa inerente ao organismo que tá causando essa deficiência, sabe? De laxante, não sei se tem, não sei se tem a ver, mas o uso de diurético pelas meninas também está muito alto. Também. Às vezes elas comem alguma coisa ali, fica inchada no final de semana, ou da própria TPM, do próprio ciclo menstrual ali, acabam tomando bastante diuréticos para ficar mais lean, né? O que além de ser extremamente perigoso, né? Assim, é falta de conhecimento mesmo, as pessoas entenderem os danos que o uso constante de diurético faz. Até fisiculturistas não estão, os fisiculturistas não estão usando mais, né? Tá se evitando, né? Tá se evitando. Imagina a menina ali que, né? É complicado isso. Agora não tem mais tanto, mas eu via muito abuso de combinação, né? Sibutramina com diurético. Péssimo. A sibutramina já virou suplemento, né? Tanto que tomam, assim, porque é muito comum. Por aqui, o oxandrolona tá virando também. Acho que não é só aí, acho que é no Brasil inteiro. Isso é muito, assim, muito comum, né? E você vê as meninas tomando doses que a gente estava conversando, né? Tomando doses assim que para homem, né? Aí acorda com tá faltando alguns minutos para acabar já. Acho que 4 minutos. Não. 2 minutos tá faltando para acabar a live. Reclamam de retenção hídrica e tal, né? Mas porque não entendem, né? Enfim, o uso de esteroide tem uma série de efeitos, principalmente com dose inadequada, então... Sim. Você já começa a perceber, né? Às vezes a menina ela não percebe mudança da voz, não percebe o cabelo já mudando, né? E isso são os primeiros sinais ali. Acaba tendo uma resistência à insulina um pouco maior, caso seja abuser também, né? As características androgênicas em geral. Em geral. E aí, isso é complicado, né? Putz. Por isso que a gente fala, né? É bom você procurar um médico, saber o que você está fazendo, ver como é que está a sua saúde, porque às vezes nem os exames as pessoas têm. Chega e coloca as coisas sem saber como que tá ali e vai na cega, né? O que der problema, deu. Às vezes o problema pode ser sério, né? Tem um amigo meu, por exemplo, tem um amigo meu, por exemplo, que ele tá com um problema de pressão alta, com 22 anos, entendeu? Menino extremamente saudável, dieta saudável, atleta, baixo percentual de gordura, não faz uso de esteroides e tá com pressão alta, entendeu? Então, assim, às vezes um cara desse fazer um uso de uma droga, né, aí o problema ele vai ver no hospital direto, daí não vai ter nem como você saber o que ele tá passando. Eu tenho um conhecido aqui que infartou com 22 anos. Então, e nessa idade o infarto é um adeus praticamente. Porque é perigoso, né? É perigoso. É bem mais perigoso que o mais velho.
Ó, falta 10 segundos para acabar a nossa live, então eu queria agradecer a conversa e o bate-papo. Espero que tenha ajudado o pessoal. E fica aí um convite para as próximas semanas, meses aí. Valeu, Lincoln. Obrigadão.